Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 14 de junho. Agora na Espanha, 20 horas e 56 minutos. No Brasil, 15h56 da tarde. Gente, aqui no 4 horas, vocês vejam que o corpo real desse candle vendedor, que é um doji vendedor, tá travado aqui no patamar da VWAP semanal. O pavio superior bateu 26.098 no auge daquela volatilidade depois da divulgação da reunião do comitê do Fed, que definiu uma pausa nesse rally de aumentos. Alguns analistas estão dando conta de que talvez seja o ponto de inflexão e que, na verdade, o Banco Central norte-americano já teria atingido o topo desse rally de aumento da taxa básica de juros. Na mínima batemos 25.753. Segue ainda vigente uma acumulação triangular com fundos ascendentes, topos descendentes no 4 horas. No gráfico semanal, o corpo real desse candle vendedor travou de forma espetacular na mediana do canal de Keltner, que é essa linha azul aqui do meio, ó. O fundo dessa semana segue fortemente ascendente em relação ao fundo da semana passada. Semana passada fizemos o fundo em 25.351. O fundo dessa semana, por enquanto, 25.602. É muitíssimo provável que o candle da próxima semana já promova um engolfamento no patamar da própria mediana do canal de Keltner ou um pouco acima, no patamar eventualmente até da MM200 aqui no semanal. A gente provavelmente vai ficar entre 27 mil e 26 mil dólares no candle semanal da próxima semana. Tudo bem que hoje ainda é quarta-feira, mas tudo indica que isso aqui está caminhando para uma formação triangular no semanal. No gráfico de Renko, que é um gráfico atemporal, o desenho desse gráfico não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo e tão somente com a variação do preço. Permanece plenamente vigente a nossa onda 4 aqui no Renko. Isso aqui é uma onda 4, então isso aqui foi uma onda 1 que trouxe a BTC lá de 15 mil para o topo em 25 mil e pouco, uma onda 2, uma onda 3 que levou a BTC para 31 mil dólares, uma onda 4 que no Renko segue vigente e a qualquer momento a gente pode explodir numa onda 5 que vai levar a BTC para 36 mil dólares. Na projeção aqui no Renko segue aquela boca de jacaré com a nebulosidade esverdeada tentando aqui ganhar bastante espessura. No diário a BTC segue dando vigência a uma cunha triangular. No intraday, BTC hoje deu bons trades. Basicamente ficou o dia inteiro batendo na lower, voltando para VWAP, batendo na upper, voltando para VWAP. Agora, com o resultado da reunião do Fed, chegou a furar a última lower. Fizemos a mínima em 25.753. Rapidamente voltou para o patamar da VWAP. E hoje todos os sinais na sala de sinais, no Cop Trade, fecharam no gain com lucro no bolso dos assinantes. Deu bons trades hoje. Simplesmente respeitou religiosamente a nossa banda de volatilidade aqui na banda de VWAP no intraday nos 5 minutos. Na seara fática, o Banco Central Europeu precisaria estabelecer limites para o uso do euro digital. Com o avanço do desenvolvimento do euro digital, que vai rodar na blockchain do Banco Central Europeu, alguns analistas estão dando conta de que o lançamento do euro digital sem o seu correspondente junto ao Banco Central norte-americano, o dólar digital, pode criar um boom de liquidez para o euro que não vai encontrar um concorrente à altura, por assim dizer, que seria o dólar digital. E é preciso estabelecer limites para o uso do euro digital, porque vocês não tenham dúvida, gente. Quando o euro digital começar a circular, vai ser mais uma blockchain aqui na Defilhama, que é um scanner de valores circulando em blockchains. Então, hoje o maior ecossistema é Ethereum, que tem basicamente 20 e poucos bilhões de dólares bloqueados nesse ecossistema. Com o lançamento, tem 25 bilhões de dólares, todos os ecossistemas juntos têm 42 bi. Com a chegada do euro digital, isso aqui rapidamente vai pular para o patamar de trilhões de dólares, né? Porque o euro digital vai dar uma liquidez impressionante para o mundo das DeFi. E se não houver
um correspondente à altura, como o dólar digital, vocês podem ter certeza que boa parte das DeFis vão criar o boom de liquidez através do ecossistema do BCE, do Banco Central Europeu. Vai ser só mais um ecossistema aqui emprestando uma liquidez no mundo das finanças descentralizadas como nunca visto antes. Então é bom que o Banco Central Europeu comece a ponderar os efeitos desse boom de liquidez que vai até aumentar, por assim dizer, a demanda pelo euro, já que a versão digitalizada vai causar um boom nas DeFis. E a SEC pede mais tempo para responder à ação judicial proposta pela Coinbase, onde ela exige clareza nos marcos legais regulatórios do mundo cripto. Agora, com a divulgação dos documentos de Hinman, que eram e-mails travados ali entre Bill Hinman e os demais diretores da SEC, ficou claro que a SEC elege um ativo criptográfico como um security ou um não security, né, como um título de valor mobiliário ou um não título de valor mobiliário de forma absolutamente subjetiva. Essa ação ganhou muita musculatura depois da divulgação dos documentos de Hinman, e a Amazon Web Service, a maior cloud do planeta, sofreu uma interrupção e a Ethereum chegou a balançar ali. Tem muitos validadores da rede Ethereum que rodam nas nuvens da AWS. Segundo analistas, a Amazon Web Service, com essa pequena interrupção que aconteceu, não ofertou um impacto significativo na rede Ethereum. Muitos validadores da rede ETH rodam os seus nós de validação na AWS. O fato é que a maior pool de validação da Ethereum é patrocinada pela Lido Finance, que hoje é disparada o protocolo que mais amealhou Ethers para colocar em stake sob validação de nós que rodam na AWS. Segundo analistas, é preciso desconcentrar os nós de validação da Lido Finance, ou a Lido Finance deveria espalhar os seus nós de validação por outras nuvens, para não deixar tudo na mão de uma grande cloud centralizada e promover uma espécie de descentralização de toda essa força computacional que alimenta a ETH. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Fed mantém estável a taxa básica de juros depois de 10 aumentos sucessivos e deixa no ar a possibilidade de mais um ou dois aumentos. Mas, como alguns analistas e economistas sabem, o Fed ele promove um discurso para tentar influenciar o mercado. Muitos analistas estão dando conta de que o Fed talvez já tenha atingido o pico desse rally de aumento. Vamos ver como isso vai se desdobrar a partir das próximas reuniões. É muito provável que sim, porque o sistema bancário de médio e pequeno porte nos Estados Unidos ainda está com os ativos represados naqueles títulos que estavam pagando uma taxa de juro real negativada ou quase zerada, e eles precisam realizar esse prejuízo. Se o Fed continuasse esse rally de aumento, o mercado ia reprecificar esses ativos como pó. E aí é provável que talvez o Fed tenha encontrado o topo desse rally no aumento da taxa básica de juros. E os Estados Unidos silenciosamente retomam as relações diplomáticas com o Irã. Com a retomada dos contatos diplomáticos entre os dois lados, o Washington aprovou a liberação de 2,7 bilhões de euros, ou o equivalente a 2,5 bilhões de euros, o equivalente a 2,7 bilhões de dólares, em pagamentos em favor do governo de Teherã por fornecimento de eletricidade em favor do Iraque e importação de gás também. As autoridades americanas descreveram a transferência de fundos como rotineira, mas fica no radar uma retomada das relações diplomáticas entre Irã e os Estados Unidos da América. E um submarino nuclear norte-americano sofreu uma séria avaria no Mar do Sul da China. O USS Connecticut colidiu com uma montanha subaquática e agora um submarino que poderia ter causado um grave acidente, mas
o Pentágono conseguiu recolher essa embarcação sem nenhum ferido ou morto, mas enfim, fica no radar as tensões no Mar do Sul da China e a BTC aqui no 6 horas segue acumulando numa cunha triangular. No 4 horas a gente percebe que depois de encostar na linha d'água ela voltou para o patamar da VWAP semanal e segue dando vigência a uma sequência de fundos ascendentes, a uma sequência de topos descendentes. Isso aqui claramente está se desdobrando numa acumulação triangular no 4 horas que provavelmente vai testar a aresta superior dessa canaleta virtual de baixa. Para poder romper esse movimento de baixa aqui no 4 horas, seria preciso para revogar essa movimentação de curto e médio prazo de baixa, seria preciso romper essa LTB aqui no patamar de 28 mil e encostar nesse último toque aqui em 28.400, 28.500. Vamos ver como vai se desdobrar. Se nada fugir do script, amanhã eu volto para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus. Grande abraço.